A maioria dos homens espera sinais óbvios quando uma mulher sente atração. Espera declarações claras, elogios diretos ou atitudes explícitas. Mas a verdade é que a atração feminina raramente funciona assim. Na maioria das vezes, ela se manifesta de forma silenciosa, sutil e quase imperceptível para quem não sabe observar. E é justamente aí que muitos homens se perdem. Eles falam demais, interpretam errado ou simplesmente não percebem o que está acontecendo diante dos próprios olhos. O cumprimento é um desses momentos decisivos. Um simples oi pode carregar muito mais do que educação ou cordialidade. Pode revelar interesse, curiosidade, desejo e até tensão emocional. A psicologia feminina mostra que, quando uma mulher sente atração, o corpo dela reage antes da mente racional conseguir esconder. Gestos pequenos, um sorriso que dura mais do que o normal, um toque aparentemente casual, uma mudança no tom de voz, dizem mais do que longas conversas. Sob a ótica do estoicismo, o homem que aprende a observar sem reagir impulsivamente ganha uma vantagem silenciosa. Ele não se precipita, não cria expectativas irreais e não força situações. Ele entende que quem controla as próprias emoções passa a enxergar com clareza as emoções alheias. Neste vídeo, você vai aprender como as mulheres cumprimentam um homem por quem sentem atração secreta e, mais importante, como interpretar esses sinais com maturidade, calma e inteligência emocional. Porque, no fim, não vence quem corre atrás, vence quem sabe ler o jogo. Capítulo 1. O cumprimento que muda de tom. Quando uma mulher sente atração secreta por um homem, a primeira mudança quase sempre acontece no tom. Não é o que ela diz, mas como ela diz. A voz tende a ficar levemente mais suave, mais lenta ou mais calorosa. Às vezes, há uma pequena hesitação antes do cumprimento, como se o corpo dela precisasse de um segundo extra para se alinhar à emoção que surgiu. Esse detalhe passa despercebido pela maioria, mas nunca pelo homem atento. O oi deixa de ser automático. Ele carrega intenção. Pode vir acompanhado de um sorriso que aparece rápido demais ou que demora um pouco mais para ir embora. Em alguns casos, o sorriso surge antes mesmo das palavras, como se o rosto entregasse o que a mente ainda tenta esconder. Isso não é consciente. É reflexo emocional. Outro sinal importante é a repetição. Quando uma mulher se sente atraída, ela tende a cumprimentar mais de uma vez, reforçar o contato ou acrescentar algo desnecessário à conversa apenas para prolongar o momento. Um simples oi vira oi, tudo bem, seguido de uma pausa, esperando que você responda com algo além do básico. Ela cria espaço. E quem cria espaço, cria oportunidade. Sob a ótica estoica, o erro do homem comum é reagir com ansiedade. Ele se empolga, se adianta, fala demais. O homem centrado observa. Ele percebe a mudança no tom, reconhece o sinal, mas não se apressa. Ele entende que a atração cresce no silêncio bem administrado, não na pressa. Esse tipo de cumprimento é o primeiro teste invisível. Não é sobre sedução imediata. É sobre presença. E quem passa nesse teste sem esforço, naturalmente se destaca, sem precisar provar nada. Capítulo 2. O contato visual que dura um segundo a mais. Depois do tom, vem o olhar. Quando uma mulher sente atração secreta, o contato visual dela nunca é neutro. Ele dura um segundo a mais do que o socialmente necessário, e esse segundo extra carrega mais informação do que qualquer frase. É ali que a intenção aparece sem filtros. Esse olhar não é fixo demais, nem invasivo. Pelo contrário, ele costuma alternar entre encarar e desviar, como se o corpo estivesse confortável, mas a mente ainda estivesse tentando manter o controle. Em muitos casos, ela olha, desvia, e olha de novo. Essa repetição não é acaso. É curiosidade emocional. É interesse tentando se manter discreto. Outro detalhe sutil: as pupilas. Quando há atração, elas tendem a se dilatar levemente. Não é algo que você deva tentar analisar racionalmente no momento, mas o cérebro percebe. Você sente que o olhar dela é mais profundo, mais atento, mais presente. Ela não olha através de você, ela olha para você. O homem comum quebra esse momento tentando dominá-lo. Encara demais, força intensidade ou transforma o olhar em confronto. O homem estoico faz o oposto. Ele sustenta o contato visual com calma e,
no momento certo, é o primeiro a desviar. Isso comunica autocontrole. E autocontrole é uma das linguagens mais silenciosas da atração. Quando você não precisa segurar o olhar para se afirmar, você demonstra algo raro, segurança interna. E isso ativa algo profundo no inconsciente feminino. Porque o olhar não é apenas conexão, ele é leitura emocional. E mulheres são extremamente sensíveis a isso. Esse segundo a mais no olhar é um convite que não pede resposta imediata. Ele pede presença. E quem sabe responder sem ansiedade, naturalmente se torna memorável. Capítulo 3. O toque disfarçado no cumprimento. O toque, quando feito de forma natural e sutil, é uma das formas mais poderosas de comunicação não verbal. E quando uma mulher sente atração secreta por um homem, ela frequentemente utiliza o toque de maneira disfarçada. Não é algo óbvio ou descarado, mas sim um gesto tão suave que muitas vezes passa despercebido por quem não sabe observar. O cumprimento, por exemplo, pode ser acompanhado de um toque leve no braço, no ombro ou até mesmo um pequeno esbarrão intencional. Esse tipo de toque não é para chamar atenção, mas para criar uma conexão sensorial. O corpo dela está dizendo o que a mente ainda não se atreveu a verbalizar. E para o homem atento, esse toque carrega um significado claro: eu quero mais proximidade. Quando ela se aproxima para cumprimentá-lo e coloca a mão em seu braço ou ombro, a ação pode parecer automática, mas não é. É uma tentativa sutil de estabelecer contato físico sem parecer óbvio. Esse toque pode durar apenas uma fração de segundo, mas é o suficiente para mostrar interesse. A proximidade física em um cumprimento já dá uma pista clara do desejo de aprofundar a interação. No entanto, o erro comum dos homens é interpretar o toque com pressa ou ansiedade, buscando retribuição imediata. O homem que sabe ler essa situação com calma, com respeito e sem forçar a reciprocidade, mostra sua maturidade emocional. Ele percebe que o toque é um convite silencioso e, em vez de reagir impulsivamente, responde com uma atitude confiante e sem pressa. Esse toque fugaz, muitas vezes desconsiderado, tem um poder significativo. Ele cria um momento de intimidade sem palavras, que pode ser mais impactante do que qualquer declaração de afeto verbal. É um símbolo claro de que a atração está sendo cultivada de forma silenciosa e sutil. E esse tipo de resposta sensorial, quando alinhado com presença e autocontrole, transforma a interação em algo muito mais significativo e duradouro. Capítulo 4. O tom de voz que muda só com você. Quando uma mulher sente atração secreta por um homem, o corpo não é o único a revelar. A voz também muda. E essa mudança é tão sutil que só é percebida por quem realmente está atento ao comportamento feminino. Não é algo forçado, nem consciente. É instintivo. No momento do cumprimento, o tom de voz dela tende a ficar mais suave, mais lento ou levemente mais animado. Em alguns casos, ela fala mais baixo, criando uma atmosfera de proximidade. Em outros, a voz ganha uma energia diferente, quase como se ela estivesse mais viva perto de você. O ponto central é simples: ela não fala com você do mesmo jeito que fala com os outros. Essa alteração acontece porque a atração gera uma resposta emocional imediata. O corpo relaxa ou se excita, e a voz acompanha esse estado interno. Pequenas pausas, risadas leves ou uma entonação mais calorosa são sinais claros de interesse contido. É como se ela estivesse, inconscientemente, tentando tornar o momento mais íntimo. Outro detalhe importante é a forma como ela reage à sua voz. Quando existe atração, ela escuta com mais atenção, responde com mais envolvimento e, muitas vezes, espelha seu ritmo de fala. Esse espelhamento vocal é um sinal clássico de conexão emocional. Ela entra no seu campo, mesmo que não perceba isso racionalmente. O homem estoico não reage com euforia nem tenta impressionar. Ele mantém a calma, escuta com presença e responde no mesmo tom equilibrado. Essa postura cria segurança e reforça a atração. Afinal, nada é mais sedutor do que alguém que percebe, mas não se precipita. A voz dela está entregando o que as palavras ainda escondem. E quando você aprende a ouvir além do som, passa a entender o que realmente está sendo dito. Capítulo 5. A demora em se afastar. Um dos sinais mais reveladores da atração feminina está no momento da despedida. Quando uma mulher se sente atraída por um homem, ela demora mais do que o necessário para encerrar o contato.
E isso não acontece por educação. Acontece porque, emocionalmente, ela ainda não quer ir. Observe com atenção. O cumprimento já terminou, a conversa já teve um fechamento natural, mas ela permanece ali. Ajusta algo no corpo, faz um comentário extra, puxa um assunto que poderia esperar. Esses segundos a mais são extremamente significativos. O corpo dela está dizendo: eu gostaria de continuar aqui, mesmo que a mente ainda esteja cautelosa. Essa demora se manifesta de várias formas sutis. Às vezes, ela se vira lentamente. Outras vezes, dá alguns passos e volta para dizer algo que esqueceu. Em contextos sociais, pode ser apenas um sorriso prolongado ou um último olhar antes de se afastar. Nada disso é aleatório. É o conflito entre o desejo de proximidade e o controle emocional. Do ponto de vista psicológico, esse comportamento ocorre porque a atração cria uma sensação de conforto e curiosidade. O cérebro associa sua presença a uma experiência agradável. Sair rápido demais quebra essa sensação, então o corpo tenta prolongar o momento. Aqui entra o diferencial do homem estoico. Ele não segura, não implora, não pressiona. Ele respeita o ritmo. Quando percebe essa hesitação, ele permanece tranquilo, confiante, e permite que ela faça o movimento. Muitas vezes, essa atitude silenciosa é o que fortalece ainda mais o interesse. A mulher que se sente segura ao seu lado não precisa correr. E quando ela fica um pouco mais, é porque algo em você fez com que ela quisesse ficar. Capítulo 6. O sorriso que só aparece para você. Existe um tipo de sorriso que não é social, não é educado e não é automático. É um sorriso que surge de forma espontânea, quase involuntária, e que aparece somente quando ela interage com você. Esse é um dos sinais mais claros de atração silenciosa. Quando uma mulher sente algo especial por um homem, o rosto dela muda. O sorriso não é apenas nos lábios, ele alcança os olhos. As bochechas se elevam, o olhar suaviza e a expressão se torna mais leve. É como se, por alguns segundos, o mundo ao redor perdesse importância. Esse sorriso não é planejado. Ele escapa. O detalhe mais importante é a exclusividade. Ela pode ser educada com todos, simpática com muitos, mas com você o sorriso é diferente. Mais demorado. Mais sincero. Às vezes, aparece antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Basta a sua presença. Do ponto de vista psicológico, isso acontece porque o cérebro associa você a uma emoção positiva. O sorriso é uma resposta automática do sistema emocional, não uma decisão racional. Mesmo que ela tente manter controle, o corpo reage antes da mente. O homem atento percebe isso sem precisar confirmar. E o homem estoico entende algo fundamental: não é necessário reagir de forma exagerada. Ele acolhe o sorriso com tranquilidade, talvez com um leve olhar firme ou um sorriso contido. Essa resposta equilibrada cria tensão emocional, e a tensão é combustível para a atração. Quando você não tenta capturar o sorriso, mas apenas o recebe, você transmite segurança. Mostra que está confortável consigo mesmo. E isso, paradoxalmente, faz com que ela sorria ainda mais. Esse tipo de conexão silenciosa não se constrói com palavras bonitas, mas com presença, calma e autocontrole. É isso que diferencia o homem comum daquele que permanece na mente de uma mulher mesmo quando não está por perto. Capítulo 7. O tom de voz que muda só com você. O tom de voz é uma das mudanças mais sutis, e ao mesmo tempo mais reveladoras, quando uma mulher sente atração silenciosa por um homem. Ela pode não dizer nada diretamente, mas a forma como ela fala entrega tudo. Quando está perto de você, a voz dela tende a ficar ligeiramente mais suave, mais lenta ou mais cuidadosa. Não é algo consciente. É uma adaptação automática do corpo quando existe interesse emocional ou desejo. Em muitos casos, ela fala com você de maneira diferente do que fala com os outros, menos mecânica, mais envolvida. Às vezes, a mudança acontece na entonação. Ela alonga certas palavras, ri de forma mais delicada ou faz pequenas pausas enquanto fala. Em outras situações, a voz fica mais baixa, quase íntima, como se estivesse criando um espaço privado dentro da conversa, mesmo que outras pessoas estejam por perto. Do ponto de vista psicológico, isso ocorre porque o cérebro ativa mecanismos de aproximação.
O corpo tenta gerar conforto, conexão e segurança emocional. A voz é uma ferramenta poderosa para isso, pois carrega emoção pura. Antes de qualquer gesto físico, a voz cria o vínculo. O homem que entende isso não reage com ansiedade nem tenta forçar proximidade. Pelo contrário, ele responde com um tom calmo, firme e controlado. Não compete com a energia dela, complementa. Essa harmonia cria uma sensação de equilíbrio emocional, algo extremamente atraente para o feminino. No estoicismo, há um princípio claro: quem domina a própria reação domina a situação. Ao perceber essa mudança no tom de voz e manter sua presença estável, você transmite maturidade, segurança e autocontrole. E é justamente essa combinação que faz com que a atração silenciosa se aprofunde. Ela sente que pode baixar a guarda, que está diante de um homem que não precisa provar nada, apenas existir com firmeza. Agora que você entende como até a voz revela sentimentos escondidos, o próximo sinal aprofunda ainda mais essa conexão invisível, quando ela encontra desculpas para iniciar contato, mesmo sem motivo aparente. A atração feminina raramente começa com palavras diretas. Ela nasce no silêncio, nos gestos contidos, nos detalhes que passam despercebidos por quem não sabe observar. Olhares prolongados, mudanças sutis no corpo, no toque e até no tom de voz formam uma linguagem invisível que o corpo dela usa para se comunicar. O homem estoico entende que não é preciso correr atrás de sinais ou forçar respostas. Ele observa. Ele sente o ambiente. Ele respeita o tempo. E é justamente essa postura calma, firme e consciente que faz com que a atração cresça de forma natural. Quando você aprende a ler esses cumprimentos silenciosos, você deixa de agir por ansiedade e passa a agir por clareza. Você não interpreta interesse onde não existe, mas também não ignora quando ele está claramente ali. Lembre-se, o verdadeiro poder não está em ser desejado por muitas mulheres, mas em reconhecer quando uma mulher escolhe você em silêncio. E quando isso acontece, a melhor resposta não é pressa, nem carência, é presença. Porque o homem que domina a si mesmo, nunca precisa pedir atenção. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.